Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Lara Sellen, advogada, consultora sobre gestão e planejamento estratégico de sociedade de advogados há mais de 25 anos e sou autora de 20 livros sobre gestão legal. Esse é o programa Papo de Sócios dentro do podcast Áudio Legal no Spotify e no meu canal do YouTube. Ele é voltado para advogados e advogadas que querem saber mais sobre o funcionamento de bancas de advogados em todo o país. Nosso objetivo aqui é falar das transformações pelas quais passa a advocacia brasileira e os impactos para sócios e advogados. Então vamos ao nosso episódio de hoje. Eu tenho a honra e a alegria de receber o meu querido amigo Luiz Flávio Durso, advogado criminalista há mais de 38 anos, pós-doutor na área criminal pela Faculdade de Direito Castilla-La Mancha, na Espanha, mestre e doutor em Direito Penal pela Faculdade de Direito da USP, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, eleito por 3 vezes, sendo a primeira vez em 2003 para o triênio 2004 a 2006, quando nos conhecemos na conferência da OAB em Florianópolis, e reeleito para os triênios 2007, 2009, 2010, 2012. Ele é membro honorário vitalício da OAB São Paulo, idealizador e coordenador do programa de TV Conversando Direito no canal Universitário e TV Justiça, autor de diversos livros, tais como Direito Criminal na Atualidade, entre outros, e sócios de Durso Borges Advogados Associados. Eu não daria conta de trazer aqui o extenso currículo do meu querido convidado, mas eu já quero agradecer a presença dele aqui no nosso podcast e estou muito ansiosa para saber a visão que ele tem sobre a gestão de uma banca criminal e o futuro da advocacia. Meu querido Durso, seja muito bem-vindo ao Papo de Sócios. Realmente, assim, quando eu estava aqui preparando para a gente conversar, eu fiz uma linha do tempo e falei, nossa, nós nos encontramos tanto em Florianópolis, na conferência, foi tão legal. Então, eu estou muito feliz de ter você aqui hoje, depois de tantos anos de afinidade, né? Seja bem-vindo. Em primeiro lugar, eu quero dizer da minha satisfação. Convite seu é ordem. Eu fiquei muito feliz com o seu convite. Eu sou entusiasta, fã, presido o seu fã-clube, porque o trabalho que você desenvolve em prol da advocacia, em prol da administração dos escritórios, em prol da justiça, é algo louvável. Eu não conheço ninguém que realize o seu trabalho. Você foi pioneira e sedimentou, Lara, o seu nome dentro de um contexto muito positivo. De modo que toda vez que o seu nome é citado, eu só escuto elogios e boas referências. E eu tive o privilégio de acompanhar essa construção. Você sabe que um dos meus ídolos, evidentemente, é meu pai. E o meu pai, ele dizia uma coisa que eu repito muito, muito para os meus filhos, para os alunos, que é o seguinte: você ser conhecido é fácil, não é difícil, não. Ainda mais hoje, com os mecanismos e os recursos que nós temos. Fazer marketing, basta ter dinheiro. Então, você se torna conhecido e faz propaganda. Mas isso não é o patrimônio que nos interessa. Na advocacia, o patrimônio que a gente busca é reputação. E aí não tem atalho, não tem o quebra-galho, não tem mais ou menos. Reputação é o que você constrói todo santo dia com a sua atividade, com a sua conduta, com o seu modo de ser. Para que depois de um bom tempo, um longo tempo, aí você pode dizer que tem uma boa reputação, mercê da reação quando seu nome é proferido. E é o que acontece com você, Lara. Então, eu sou muito feliz de estar Ai, aqui é o e meu de, coração. e de ser seu amigo, de acompanhar essa trajetória, essa construção de uma reputação extraordinária. Parabéns a você em primeiro lugar. Muito Agora, obrigada. para nós falarmos um pouco do escritório, eu acho que nós vamos ter aí estudantes de direito que estarão nos ouvindo, advogados que estão iniciando a carreira e muitos que pensam em concurso. E aqui já de pronto eu quero estabelecer um parâmetro. Eu acho que o que falta hoje, como professor eu sinto muito isso, o que falta hoje
é nós tentarmos fazer com que os jovens estudantes ou os novos advogados tenham em mente que o principal mesmo, é descobrir a sua vocação. Eu, em várias oportunidades, perguntei para alunos, conferência, em sala de aula, quem quer ser juiz, quem quer ser promotor, quem quer ser delegado, tal. E eu via que o mesmo sujeito levantava a mão em todas as perguntas. E eram muitos que faziam isso. E fica a indagação, mas, ué, afinal, você quer ser juiz, promotor, advogado, delegado, o que que você quer ser? E ele te responde: prestar concurso. E essa não é a pergunta. Essa pergunta é, essa não é a resposta à pergunta formulada. Esta ideia do prestar concurso é a busca de uma estabilidade que é positivo, não é? Não é ruim, não, é positivo. Mas essa estabilidade ela tem que passar necessariamente pela vocação, porque senão você consegue a estabilidade, mas num patamar de vida frustrada. Quantas vezes nós encontramos juízes que parece que briga, levantou com o pé esquerdo, briga com a família, e todo santo dia o sujeito está mal-humorado. Delegado, mesma coisa, promotor, mesma coisa, advogado, mesma coisa. Por quê? Frustração. Não estão fazendo o que gostam. Então, acho que o grande segredo disso, e se tiver algo positivo para falar aos jovens, penso que seja isso, para que os jovens acordem e verifiquem que passar no concurso não é o objetivo maior. O objetivo maior é ser feliz. O objetivo maior é fazer o que gosta. O objetivo maior é você poder ter motivação para levantar da cama todo dia e falar: eu vou para o escritório, ou eu vou para a repartição, ou eu vou para cá, vou para o fórum, tal. Enfim, você acordar e viver mais um dia, mais um dia, mais um dia, fazendo alguma coisa que te dê prazer, um mínimo prazer que seja, sob pena de você se transformar num sujeito amargo, de ter obrigações de realizar o que não gosta de fazer. Isso é terrível, terrível. Ainda mais numa carreira longa, né? Quando você pensa assim numa carreira de 30 anos, eu conheço advogados que estão na ativa ainda com seus 70, 80, né? Eu tenho um sócio de 86 anos que está lá se reinventando, fazendo seus vídeos, vindo para esse momento, mas porque É, ele tem isso que você falou, porque é uma carreira longa. Então, imagina você acordar todo dia para fazer um negócio que você não responde àquilo que você tem de talento, né? De vontade e tudo mais. é isso. É isso. Eu acho que se o jovem descobrir, não tem aquela frase que diz: faça o que gosta, o que ama, se apaixone pelo que faz, e você nunca mais vai precisar trabalhar. E é bem isso. A sua atividade passa a ser um prazer tão grande que não é trabalho mais. E alguém poderá perguntar: bom, mas adianta você fazer o que gosta e não ter condições financeiras para realizar os seus sonhos, para se manter, para manter sua família? É pouco provável que isso aconteça, porque se você fizer o que você gosta, a resposta financeira, material, é consequência. Dificilmente alguém que faz bem feito alguma coisa com persistência não terá um resultado positivo. Então, a gente pensa, hein, que a gente precisa repetir bastante isso para os jovens, para que, literalmente, na linguagem deles, caia a ficha. Uhum. Porque essa ideia de. Vou te contar uma, Lara. Outro dia eu abro o Instagram, estou vendo lá os vídeos e tal, e eu vejo um sujeito ao lado de um carrão conversível, carro maravilhoso. Sujeito, paletó, sem gravata, camisa aberta, cheio de corrente de ouro e vendendo o curso de sucesso na advocacia. Para mim, aquele camarada era o estereótipo do bicheiro, não do advogado. O Aquilo insucesso, né? Para mim é. não existe, isso não é sucesso na advocacia. É horrível, horrível. Aparência,
a forma de se dirigir, o que ele estava vendendo ou propagando. Triste, 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 triste. E muitos desavisados vão nessa onda. E gastam Daí, dinheiro, caem nessa história e se frustram achando que a profissão que é ruim, mas não é isso, não é sobre isso, é sobre quem está ensinando, né, e mostrando um exatamente. caminho que eventualmente não é o caminho, né? A profissão é linda. Nossa, todas as profissões são legais, mas a nossa, Lara, a nossa é a mais linda que existe. Nada, né? Mas enfim, Nossa, é um é uma, de- apaixonado, é isso. é uma delícia advogar. É uma delícia você, com aquilo que você angariou, você poder interferir na vida das pessoas. Você muda a existência de alguém com uma palavra, com uma orientação, com uma reflexão. Ainda mais com sua defesa, com seu trabalho, tal, isso é extraordinário. E sentir a alegria e o prazer do resultado é muito melhor do que o dinheiro que você recebe. É lógico, é mais ou menos o seguinte: a glória é boa, Hum. mas se ela vier acompanhada com dinheiro, melhor ainda. Perfeito. Agora, só o dinheiro por dinheiro, eu não sei se isto chega um momento que não vai dar continuidade, vai cansar, vai Vazio, né? frustrar. É vazio, porque quantos carros você vai colocar numa garagem? É isso, é Quantos bem isso. relógios você pode empilhar no seu braço, né? Então, assim, o dinheiro ele tem um limite ali. Depois de existe um senso de suficiência, né? Mas a suficiência ela não tem limite quando o assunto é resolver um problema ou tirar o peso das costas de alguém que estava ali carregando uma situação que não era justa e que eventualmente você auxiliou, né? Então, realmente, assim, é pôr na balança aquilo que os valores são diferentes, são importantes, mas eles são necessários, né, Durso? Eu tenho um pensamento, Lara, eu não sei se isto é uma verdade absoluta. Para mim, é. Você trabalhar e ter um resultado material é muito legal, desde que isso satisfaça os seus desejos. A partir do momento que o dinheiro começa a virar problema, já não funciona. E você vê as pessoas que têm, muitos que têm muito dinheiro, não vivem, não conseguem viver. Se tornam escravos daquele dinheiro, porque não pode perder, porque tem que aplicar, porque tem que fazer, é negócio em cima de negócio e tal. Vale. Se essa é a sua vocação, se isso te faz feliz, o jogo, as ações, a bolsa, tal, essa, tudo bem, está valendo, mas isso te faz feliz. Não é o dinheiro pelo dinheiro. Agora, eu penso diferente, eu acho que eu gosto de ter os meus prazeres, gosto de ter uma vida boa, mas a hora que o dinheiro começa a trazer dor de cabeça, eu quero sossego. Quero sossego, eu quero deitar a cabeça no travesseiro e dormir. A Aliás, paz não tem preço, né? A paz não tem preço. e vou te falar uma, se você me permite contar uma passagem. Eu estava dando aula no Lago São Francisco, segundo ano, Direito Penal, parte geral. E tinha um rapaz, já com uma certa idade, e ele chegou e disse assim: Olha, professor, eu trabalho com isso, acho que ele vendia seguro, uma coisa assim, mas eu gosto muito da área trabalhista. Então, o senhor é professor de penal, tal. Eu até estudo, mas o meu negócio, eu quero ser advogado trabalhista. E assim foi. Bom, perdi o contato com ele, porque depois eu estava só com o segundo ano naquela época, ele continuou o curso. Passados anos, eu estou na presidência da ordem, ligo a televisão e vejo o noticiário. Advogado preso, entrando no presídio, levando celulares e carregadores para líderes do PCC. E era ele. Aquilo me deixou tão aborrecido. Eu falei, meu Deus do céu, que tristeza. E o camarada foi preso e certamente foi preso em flagrante. Certamente eu vislumbrei que ele teria muitos problemas pela frente. O tempo passou, eu fiquei
na OAB 9 anos, 3 gestões, e antes de terminar meu mandato, o último, ele aparece lá na OAB. Eu digo, puxa vida, olha, lá no comecinho, há tantos anos, eu vi uma notícia. Ele falou, pois é, professor. O senhor lembra que eu gostava de direito do trabalho, eu queria ser advogado trabalhista, mas alguém me ofereceu trabalhar na área de execução penal. E a remuneração era muito boa, era muito grande. Era algo que eu não podia deixar passar. E eu fui para essa área. Ele, bom, mas aí não tem mal nenhum. Você ter uma Uhum. incursão em outra área, tá? Ele falou, mas a partir do momento em que o ganho era muito desproporcional, eu passei de advogado a literalmente um integrante da organização, porque eu não podia recuar. E quando eu ameacei recuar, disseram: olha, seu filho chama fulano de tal, estuda na escola tal, você é assim, você é assado, não sei o quê. Pô, eu entendi o recado, porque ele tinha se negado a levar um bilhete. Ele falou: eu não sou garoto de recado. Aí disseram a ele: olha, você não entendeu, você não é advogado, você trabalha para nós. E a Tô te dando partir uma daí, ordem. ele estava amarrado. E dali foi crescendo. Do bilhete foi para carregador, para bateria, e no fim ele estava transportando celulares para dentro e para fora. E nesse contexto ele foi apanhado, foi condenado, cumpriu pena, teve a progressão, e quando ele estava no semiaberto é que ele foi me visitar lá na UAB. Ele falou: eu não tinha como sair, e felizmente eu hoje, com toda a punição, condenado, etc., eu consegui me afastar daquela vida, mas eu perdi muitos anos da minha vida Que sofrendo. preço, né? Então, é bom falar isso para o jovem. Não é Aham. dinheiro, porque às vezes o dinheiro traz consequências terríveis. Então, vai construindo a sua carreira, vai construindo a sua alegria de poder realizar uma atividade profissional dentro do contexto de expectativa de progresso. Sucesso. Sucesso é uma consequência, e depois outra, hein? O sucesso é um conceito que, para cada um, tem uma dimensão, né? Alguns dizem o sucesso, no meu caso, o meu sucesso é ter 8 netos. Não, esse é o ápice do Esse é um sucesso, sucesso tremendo, é uma com delícia certeza. isso. E Mas contando, né? E contando, oito é, agora, até hoje, mas daqui a um é, ano pode ser uma conta diferente. meu pai é advogado, os irmãos dele é advogado, eu e meu irmão é advogado, meus 4 filhos advogados, quem sabe os Nossa, netos também. Vou investir nisso, vamos há ver. uma perspectiva muito forte que isso aconteça. Agora, fala disso para mim, me conta um pouco do seu pai, de como que você começou no criminal, que é uma área complexa, a gente sabe disso, né? Das áreas todas, é uma das áreas mais difíceis de atuar, eu acredito, é uma visão de quem nunca atuou para o criminal, mas que eu percebo isso. Como é que foi esse começo, Durso? Como é que nasce o advogado criminalista Luiz Flávio Durso? Primeiro nasce o sonhador, né? Aquele que queria ser artista. Minha vida era outra, Lara. Eu não sei se Me conta você aí, me conta sabe aí. disso, mas. Bom, eu tocava piano, tocava guitarra, cantava, tinha um conjunto, fazia teatro, subia em palcos, encenava peças teatrais, estava num grupo do Ítalo Rossi, que era um ator famoso, antigo da Globo. Escrevia poesia, contos, pintava telas, pintava crayon, tal. Enfim, o mundo das artes era a minha vida e a minha paixão. E o direito não era algo que me acalentava. Eu tinha até uma certa resistência, porque o meu pai é um sujeito que é muito regrado, é uma criatura destituída de qualquer vaidade e se tornou advogado, professor, adorava lecionar e levou a vida assim, feliz. Mas
bastante, eu diria assim, com projeção bastante limitada. Ele era benquisto com as pessoas que tinham contato com ele, mas ele não era alguém que foi participar de entidades, tal, que teve uma dimensão maior. Por característica pessoal, nada de errado, pelo contrário, as pessoas têm pessoas de várias formas, tipos, comportamentos, e ele era assim. Mas tinha uma coisa que me incomodava muito nele. Ele usava terno e gravata de domingo a domingo, ele usava sapato preto e o mesmo modelo a vida toda. Nunca vi meu pai com camisa colorida. Ele usava camisa branca, terno escuro, cortava o cabelo militar. Então ele tinha um padrão de, não era nem de exigência, mas um padrão tão destituído de vaidade que aquele modelo estava bom. E assim ele tocou a vida. Adorava lecionar, como já falei. Esse contato com os jovens facilitou muita coisa para ele angariar simpatizantes. Vou explicar. Eu tinha lá meus 15 anos, meus amigos iam em casa para falar com meu pai. Brigava com a namorada, vinha falar com meu pai. Ia mal na escola, vinha falar com meu pai. Brigava na rua, vinha falar com meu pai. Eu disse, mas eles têm pai, por que não vão falar com o pai deles? Vem falar com meu pai. Eu não falo com meu pai, não fico amolando meu pai, e eu não entendia muito o porquê disso. Só fui entender depois. O meu pai tem o que nós temos. E o meu pai aflorou isto, que é essa base humanística que a gente recebe na nossa formação como advogado, e ele desenvolveu o que? O acolhimento. Então, as pessoas que o procuravam, como advogado, ele acolhia, ele não julgava, ele não censurava ninguém. E era um libertário. Meu pai nunca me bateu, minha mãe não, minha mãe era da olha, puxava a cinta e vinha sentada. Meu pai não, meu pai conversava, meu pai era tranquilo. Então, um libertário destituído de vaidade, que acolhia, não julgava, era querido por todos. E os meus amigos, então, acorriam a ele. Quando eu comecei a perceber essa característica dele, eu comecei a usufruir um pouco mais do meu pai. Entender esse lado de poder conversar com ele, buscar um conselho e tal. Mas ainda muito resistente a tudo, aquele estereótipo, né? Aí vem o momento do vestibular. Eu queria fazer educação Isso artística. você mergulhado nas artes a vida toda ali. Eu Na queria fazer música. educação artística. Essa Deixa era eu a te minha falar uma faculdade. coisa. Deixa eu te É. falar uma coisa. Agora algumas coisas se conectam aqui. Eu sou pianista de formação. Não era para eu ser advogada. Minha primeira Cara, faculdade é de educação artística. mas que Eu maravilha. termino, e foi muito curioso, porque o dia da minha formatura em educação artística, eu formo de manhã, na sala do reitor, que eu não queria ter Nossa. festa. À É. noite, no mesmo dia, eu tenho o meu primeiro dia de aula na faculdade de Direito. E por que você, da educação artística, vem para o direito? Eu estava com a minha escola de piano montada, Durso. Nossa, Pô, comprou mais um piano, se juntaram, olha, mais duas, três carteiras, vamos pegar uma salinha ali. E aí, no último ano, eu tive uma crise. Eu falei assim: eu acho que eu não vou conseguir tocar essa profissão de professora no Brasil, pensando em música clássica, etc. Em Campo Grande, eu estava no Mato Grosso do Sul. Eu falei assim: nossa. alguma coisa em mim não é isso. E eu fiquei numa crise muito grande. Eu falei, meu Deus, estudei 20 anos e agora, no último momento, como é que eu desisto disso? Aí pensa, pensa, pensa. Eu falei: não, eu acho que qualquer pessoa na face da Terra, seja para ser uma dona de casa, seja para ser o que for, precisa entender do direito. Eu vou fazer vestibular sem a cobrança, porque eu já tinha feito, já estava terminando uma faculdade, já estava entrando para a segunda. Passo, em 6 meses eu me apaixono, entendo que ali era o lugar que ia ter um desafio intelectual que fazia sentido para mim naquele momento. Eu estanco o piano durante 20 e tantos anos, focada no direito, na gestão, etc., toda essa vida que você conhece. Em 2015, eu falo, vou voltar a ter aula.
contratar uma professora de piano, vou voltar a fazer anon aqui, fazer escala. Vamos, né, ver se tem alguma recuperação. Em 4 anos eu vou para o recital tocar Chopin e falo, isso aqui está guardado, uma hora volta. Mas essa é uma coisa em comum que eu queria te dizer que a gente tem. Que incrível, que incrível. Nossa. Vamos fazer agora a sua entrevista. Eu vou te entrevistar daqui para frente, porque é Porque muito é que bom. quando mistura esses dois assuntos, É. a vida ela tem um outro significado, porque é isso. O direito e a música são duas ciências que eu vejo que têm uma interconexão, e eu agradeço todo dia de eu ter feito teoria musical. Mas é a essência, é a essência. Eu acho que esta essência do processo criativo também. Para mim, isto era magnífico. Mas você foi para o direito conscientemente. Consciente. É. No meu Sem caso, não, hein? ninguém de família, na minha família, meu pai dentista, minha mãe professora, eu não convivi com a advocacia. Eu tinha É. uma ideia, eu falava assim: qualquer pessoa tem que saber as leis do seu país, tem que entender como é que a coisa funciona. Eu entrei com esse espírito, já saindo daquele ambiente e indo para outro completamente diferente. Só que aí existe realmente uma paixão no meio do caminho ali, bem no começo, e eu nunca vou me esquecer do meu professor de direito penal, Pietro Falco, que eu É. recebo um 4 na primeira prova, eu não fui bem, e eu era aquela aluna da nota 9, 10, eu sempre fui assim, uma pessoa. Então, aquele 4 me machucou profundamente. Eu falei, mas eu não fico de recuperação jamais. E eu só sei que na segunda prova eu tiro 10 e empato ali, crio uma média 7, passo. E eu falei, nossa, o Pietro Falco, ele tem assim, eu tenho flashes de memória das aulas de direito penal, porque elas eram fascinantes. Mas eu falava assim, gente, não é para mim. Por isso que eu falo, eu Que respeito coisa. demais quem entendeu a vocação de ser um advogado criminalista, porque tem uma coisa muito apaixonante ali e, ao mesmo tempo, uma área muito desafiadora, né? Mas é É, isso, esse que é um é, pouco quando você falou no comecinho, 6 meses, tá, você se apaixonou, tá, é porque é mágico. é Tem uma mágico. magia, alguma coisa que. Mas no meu caso, quando eu vou falar para o meu pai que eu vou prestar o vestibular, Lara, Qual a eu reação? digo assim, pai, eu vou prestar educação artística. Meu pai falou, tá bem, tá. E eu digo, porque eu já estava nesta fase que eu queria agradar meu pai. Então eu digo para ele assim, e vou prestar direito também. Ele falou, puxa, que bom, que legal, tá. Eu tinha certeza absoluta que eu não ia passar. Certeza Para absoluta. direito. Para Lógico. direito, claro. Eu só tocava, cantava, pintava. Na minha cabeça estava sempre nas nuvens. Meu processo era esse, era um processo criativo de arte. Não tinha nada a ver com matemática, com. Mas no fundo, alguma coisa eu acho que imbricou por conta da área de humanas. Bom, eu presto vestibular para a Faculdade de Educação Artística e para duas faculdades de Direito, a Mackenzie e a Faculdade FMU. Nem prestei USP porque tinha certeza que não ia nem passar nas outras. Mas fato é que saem os resultados e eu passei nas três. Passei na Educação Artística, na Mozarteum, e passei no Mackenzie e na FMU. Aí que está o ponto da virada da história. E eu falo sempre aos alunos isso. A comunicação, ela transforma a vida. No meu caso, aconteceu isso. Porque eu fui verbalizar para o meu pai este resultado. Então, na minha cabeça, eu iria sentar com meu pai e dizer a ele: pai, passei em educação artística, vou cursar. E também passei em direito, mas não vou cursar. Essa era a comunicação que eu deveria ter feito.
mas eu inverti a ordem da comunicação. A hora que eu sentei com meu pai, eu disse: pai, passei em direito. Ah, ele levantou, que beleza, me deu um abraço, ficou feliz Alegria. da vida. Aí eu falei: olha, eu passei também. Ele não viu mais nada. Ele estava tão feliz. Eu falei: como é que eu vou dizer agora para ele que eu não vou cursar? Falei: mas olha, eu passei também em educação artística, tal. Não deu a mínima. Mas estava feliz. Então, na hora, eu falei: puxa, eu não posso fazer isso com ele. Eu vou fazer o seguinte: eu vou dizer para ele que eu vou cursar as duas, uma de Uhum. manhã, outra à noite. E depois de um ano, eu curso um ano. Depois de um ano, eu digo: olha, não gostei de direito, tem nada a ver, eu vou ficar com educação artística. E eu ingresso, então, na FMU e na Mozart. De manhã na FMU, eu chego e os meus professores eram os colegas de turma dele. A Mauri Mascaro Nascimento, Nelson Pizarro, grandes nomes do Largo São Francisco. Meu pai é da turma de 56 do Largo São Francisco. E muitos desses grandes nomes foram contemporâneos dele. O pessoal via: oh, você é Luiz Flávio Durso, tá? O que que você é do Humberto? Eu digo: filho, puxa, tá, não sei o quê. E começaram a me acolher, a me agradar, tal. Já senti uma diferença brutal, porque eu chegava à noite na faculdade de artes, ninguém me conhecia, ninguém conhecia meu pai, eu não era ninguém. Aí, um belo dia de manhã, depois de umas 2, 3 semanas, entra um sujeito em sala de aula e diz assim: quem quer ser representante de classe? Eu não fazia ideia o que era isso. Mas levantou a Eu, mão, ninguém certeza. levantou a mão, eu levantei. Falei: eu vou ver o que é. Aí ele falou: pode sair. Eu falei: pô, o negócio aqui funciona. Representante de classe, o professor está aqui, pode sair? Eu falei: gostei disso. Aí já saí, cheguei lá fora, tinha vários outros representantes de outras classes, e era o presidente do diretório acadêmico que entregou a cada um 50 convites do baile do bicho, do baile do calouro. Hum? E disse: agora vocês têm que vender esses convites. Eu achei aquilo sensacional, porque era o pretexto para eu chegar nas meninas da faculdade. Eu tinha acabado de chegar na faculdade, não conhecia ninguém. Como é que eu vou chegar? Já tem o Principalmente. assunto. Tem uma Ah, mas é, maravilhosa para vocês irem. o pretexto estava ali. Eu chegava nas rodinhas, tá, tudo bem, tá, acabei de chegar, não sei o quê, tá, vai ter o baile, vocês vão, até para os veteranos, tá? E eu conversei. E com isso eu vendia para colegas, homens, mulheres, tá? E comecei a conversar com todo mundo na faculdade. E achei sensacional. Vendi os 50 convites, rapidamente fui prestar conta. Ele falou: puxa, mas você é o primeiro a vir prestar conta. Eu falei: me dá mais Mais 50, 50. me dá mais 50. Ele me deu e eu continuei aquela história. Vendi os 100 convites, prestei conta. Ele falou: puxa, você gosta disso, né? Eu falei: muito. Aí ele me perguntou: você quer me ajudar no diretório acadêmico? Eu tive um mês de faculdade, era Uhum. já representante de classe, ia ajudar no diretório acadêmico, e à noite, zero, nada. E ali eu tinha essa vida acadêmica, esse movimento todo. Eu falei: eu quero. Aí ele me perguntou: o que que você gosta de fazer? Eu digo: festa. Ele falou: então você vai ser o diretor social aqui do diretório acadêmico, que me nomeou. Primeiro ano, recém-chegado, eu fazia festa. A cada 15 dias eu inventava uma festa em algum lugar, um barzinho, não sei o quê. Adorei fazer aquilo. Eu gostava de música, gostava de não sei o quê, fazer festa. E conheci os amigos lá da Mozart que falavam: ó, vocês não querem tocar em algum lugar? Garanto que tinha alguma coisa assim. Pouco, porque na Mozart eu me frustrei. E me frustrei por quê? Porque eu achei que fosse chegar lá, subir no palco, tocar. Eu tocava Rolling Stones, eu cantava Rolling Stones, eu gostava disso. Chegava lá, solfejo. Não, é triste. E aquele negócio do solfejo. Aí para cantar, aquela a rolha na boca para fazer a limpeza das vias aéreas, não sei o quê.
Ó, e aquilo, eu falei, puxa, que coisa chata. A história da arte. Eu gostava muito de pintar, de ir no museu, de ver o quadro. Agora, começar a estudar aquilo, eu falei, nossa, isso é muito chato. E aí eu fazia de manhã a faculdade, direito. À noite, lá, a Mozart, educação artística. Eu comecei a fazer um negócio, ao invés de ir para a faculdade de educação artística, eu ia para a faculdade de direito, ou para vender convite, ou para À fazer noite, propaganda da fé à noite. claro. Aí meu pai vê esse movimento todo, chega e diz assim para mim. Aí é a sabedoria, não adianta. Ele chega e diz assim: Olha, eu encontrei um amigo no centro lá de São Paulo e ele é chefe do jurídico da Caixa Econômica Estadual. E ele me disse que tem vaga, uma vaga, para estudante desde o primeiro ano. Então, se você souber de algum amigo seu que tem Teu pai era. interesse. Nossa, teu pai teve um. Eu falei, ô pai, que amigo? Eu estou no primeiro ano, eu quero para mim, eu vou. Ah, você quer? Então eu te levo. Me levou. Então eu ia de manhã para a faculdade. Já comecei a usar gravata, terno, porque eu tinha o estágio à tarde, e eu andava de chinela havaiana, meu, era meio ripão, tal. Mudou tudo. Aí eu punha o terno e gravata, terminada a faculdade, eu passava em algum lugar, comia, ia para o estágio. No, es- Paramen... Ah, no estágio ia todo paramentado. E à noite, na faculdade de arte, você ia paramentado também? eu comecei aí, porque eu ia direto, né? Não dava Tinha como tempo de me trocar de roupa. trocar. Aí, Aham. aí eu chegava na faculdade, aí eu era estranho no ninho Aí na todo mundo faculdade. olhava e falava: Imagina, terno e gravata, não tinha nada a ver. Mas à tarde era uma delícia, Lara, porque ia no fórum. Quando chegava lá no fórum, encontrava os colegas, encontrava os professores. No final da tarde, o pessoal se reunia no restaurante que tinha no Fórum João Mendes, tudo. E ali eu fui empurrando, chegava atrasado na faculdade de artes, ou não ia para voltar para a faculdade. Olha, eu sei que depois de um ano eu sentei com meu pai e falei, pai, vou parar educação artística, porque a faculdade de Direito é muito sensacional, mais legal, muito mais legal, com é certeza. mágico, é mágico. Eu Legal. me apaixonei. E na faculdade, só para responder o ponto da área criminal, na faculdade eu tive excelentes professores de penal. Uhum. O professor influencia bastante o aluno, isso é fato. E eu tive bons professores de penal e de processo penal. Sempre gostei de filme de júri, sempre. Filme policial, de crime, isso. E quando tinha julgamento, mais ainda. E na faculdade, eu passei com a história do diretório acadêmico, eu fazia como diretor social, porque eu fiquei vários anos no diretório. Aí eu montei um partido na faculdade, PDA, Partido Democrático Acadêmico. Fundamos o partido, fui presidente do partido, disputei o DA, a presidência pelo partido, depois fundamos o Atlética, fui segundo secretário do Atlética, fui presidente da comissão de formatura e orador da turma. Então eu vivia no pátio, vivia naquele movimento de vida acadêmica, curtia intensamente a vida acadêmica. Mas com a história do diretório, eu convidava professores ilustres, nomes importantes, para vir dar palestra na faculdade. Ah, Sim, você era arrumava. diretor cultural, isso incluía nos eventos, né? Não, eu era diretor social, só que Você- nessa história do social, eu fui avançando no cultural e conheci muita gente interessante. E naquela época teve um júri muito famoso. Não sei se não é do seu tempo, você é mais nova, tal, mas teve um júri daquele cantor Lindomar Castilho, Eu lembro dele. porque Ele você tinha leu. assassinado a mulher, não era É isso? isso. A Isso. mulher dele era Eliane Gramont. Ela era uma jornalista da Globo.
E ele então acolhe um sobrinho que era do interior, veio estudar na capital, e o sobrinho passa a ter um caso com ela. Ele descobre, mata a mulher e tenta matar o sobrinho. Aí ele é preso e o advogado de defesa dele é o que eu considero um dos maiores oradores de todos os tempos, Valdir Troncoso Pérez. Para mim, o maior, meu ídolo. E na assistência da acusação estava o Márcio Tomás Bastos. Foi um júri de gigantes, de monstros sagrados. Fazia fila para entrar no plenário do júri. E ali eu me encantei com o júri, me encantei mais ainda com a área criminal. Meu pai conhecia o Valdir Troncoso Pérez, pedi para o meu pai fazer um contato, eu fui lá no escritório dele para pedir para fazer estágio lá. Fiquei uns 6 meses lá, sem remuneração, porque o objetivo. Ele falou: eu não tenho vaga. Eu falei: mas eu só quero vir aqui. Eu não quero fazer nada, eu só quero vir aqui e ficar olhando como o senhor atende, como o senhor fala, o que o senhor faz. Eu só quero isso. E os dois maiores oradores que eu conheci, eu fiz exatamente a mesma coisa com os dois, que foi o J.B. Viana de Moraes e o Valdir Troncoso Pérez. Esses dois grandes tribunos, grandes oradores, e eu fiz um período de estágio com ambos. Aí me E apaixonei acompanhando pela. o júri deles, né? Óbvio, quando tinha É. júri deles, estava lá junto, ouvindo e, enfim, bebendo dessa fonte, né? E aí, quando eu me formo, Lara, eu estou já namorando firme com a minha mulher e eu queria casar. Aí eu me formo, venho para o escritório do meu pai. Meu pai fazia clínica geral, como Hum. todo mundo naquele tempo fazia, né? Tinha assim, a especialização era um luxo, era uma coisa. Eu venho para o escritório do meu pai. Meu pai fundou o escritório em 1956. Ele se formou e fundou o escritório com os irmãos. Está completando 70 anos o escritório esse ano. E aí eu digo para o meu pai: olha, eu quero casar. Eu quero casar, me formei com 22 para 23, eu vou ficar um pouquinho aqui no escritório e vou casar. Só que eu preciso dinheiro, eu preciso estabilidade, o escritório oscila demais. Meu pai falou: não, eu te ajudo. E ele começou a me passar clientes. Mas aí era um problema, porque eu dizia: pai, isso aqui não vai dar certo. Primeiro, porque eu estou tirando do senhor. E Uhum. segundo, porque o senhor tem um perfil, essa ausência de vaidade, ele vinha o casal para separar, ele conversava com um, conversava com outro, e unia. E era um atrás do outro. Eu falei: pai, quebrar o escritório não dá. Porque o pessoal, muito obrigado, tá? E todo ano trazia ovo de Páscoa, no Natal uma lembrancinha, mas isso não paga conta. Eu falei para ele: não vai dar certo, não vai dar certo assim. Eu vou para o mercado, eu vou buscar um registro num banco, numa empresa, no jurídico. Eu quero o registro em carteira, porque aí eu vou ter plano de saúde, quero ter filho logo. Aí eu caso, tenho filho, em 10 anos eu volto para o seu escritório. E combinei isso com ele. Meu pai, imagina, falou: claro, vai, não sei o quê. E eu fui para o mercado. Tentei, fiz ficha aqui, ficha ali e tal. E naquele tempo havia laboratório de fotografia que revelava os filmes que eram colocados dentro da máquina Quem fotográfica. é novinho não sabe o que é isso, né? Nunca É, vai saber o que é queimar um filme. havia a Kodak, a Fuji, que eram multinacionais, e a nacional era o CURT, Laboratório de Fotografia. E lá eu consegui uma vaga de assistente jurídico. Entrei na empresa como assistente jurídico, fazia tudo, clínica geral. Fiquei como assistente jurídico, advogado, supervisor, gerente e diretor. Fiquei 8 anos na empresa, fiz a carreira. Quando eu cheguei a diretor, eu sentei lá com o presidente da empresa e falei: olha, eu vou pedir demissão. Ele: mas por quê? Tá, vamos negociar salário. Eu falei: não é salário. Eu quero voltar para o escritório do meu pai. E eu quero fazer só criminal, porque aqui eu faço tudo.
Embora nós tenhamos 300 veículos na frota, eu fico torcendo para ter um atropelamento, um acidente de trânsito, para poder atuar nessa área que eu gosto. Aí ele falou: bom, então faz o seguinte. Ainda ele me ajudou. Ele falou, ele que não queria que eu fosse, e aí disse: bom, então você vai, porque viu que não tinha jeito, eu estava determinado, mas você fica ainda é, coordenando o jurídico à distância, venho 2 vezes por semana, tal. E eu fiquei mais de um ano assim, né, até me desligar completamente. Esse período de 8 anos na empresa foi precioso, porque algumas coisas aconteceram. Naturalmente, quem trabalha em empresa, isso deve ter acontecido com todo mundo que trabalha em empresa, você tem aquele que hierarquicamente é superior e ele vem pedir uma orientação, um conselho para a esposa, para a tia, para a sogra, para a empregada. No fim, você está advogando para todo mundo. E de graça. Mas para mim era interessante, porque eu me relacionava bem. Só que eu fazia isso com o presidente, com o gerente, com o diretor, e fazia com o faxineiro, com a moça do café, tá? Eram 3.000 funcionários. Aí um dia disseram: escuta, você não quer se candidatar a presidente do Grêmio dos Funcionários, tal? E eu gostava daquele movimento. Eu falei: tá bom. Me candidatei, ganhei. Curso. Então, assim, a tua E liderança, eu além fiquei um ano fazendo festa, dentro festa, da empresa. fazia concurso disso, concurso daquilo. Olha, foi uma diversão. Então eu chefiava o jurídico e ainda tinha essa coisa com os funcionários. Ou Adorei. seja, você ampliou seu network em pelo menos 3.000 pessoas que sabiam quem era você, né? Esse é um ponto, né? E é aquela história, quem não é visto não é lembrado. Eu ia em todo lugar, fazia o meu barulho. Aí, nessa fase que eu estava na empresa, eu comecei a lecionar. Hum. Eu me formo em 82, vou para o mercado, fico 6 meses no escritório do meu pai, vou para o mercado, consigo a vaga. Um ano depois, eu começo a lecionar na própria FMU, onde eu me formei. No curso de estágio, eu dava aula aos sábados de manhã. Depois fui para o graduação, depois do graduação fui para o Mackenzie, e assim eu fui para várias faculdades até chegar no Lago São Francisco, quando eu já estava fazendo o mestrado, porque aí você tem a bolsa da CAPES, né? Então eu comecei a lecionar como assistente dos professores do graduação para completar uns créditos de bolsa. Eu já lecionava em outras instituições e ali eu fui ficando. Adorei e lecionei até a campanha da UAB, em 2003. Aí, quando chegou em 2003, eu tinha que sair para fazer campanha no estado inteiro. Aí me afastei das aulas. Mas Mas, isso você já estava lá no escritório do teu pai de volta e sim, já concentrado no criminal, sim, fazendo. porque eu fiz, quando eu estava na empresa, eu saio 8 anos depois, portanto, em 90. Em 1990, quando eu saio da empresa e venho para o escritório do meu pai, eu me sinto assim um pouco isolado, porque o escritório, quando não é um escritório muito grande e você fica muito tempo dentro do escritório, você se distancia das atividades. Então, eu lecionava à noite, e quem leciona sabe que as instituições não brincam em serviço. Você dá aula na segunda, eles te dão mais uma aula na terça, depois na quinta, depois na quarta. Quando eu vi, eu estava lecionando de segunda a sábado. Eu não ia mais em casamento, não ia mais em congresso. Eu trabalhava de dia e lecionava à noite. Casado, já tinha essa altura uns 2 filhos, estava uma confusão. Aí eu já participava bastante da associação comercial, um grupo jurídico lá de jovens, mas nesse meio tempo eu fui fazer a especialização em penal. Concluí a especialização. Tentei.
umas duas vezes o mestrado na USP, até porque lá é de graça, em qualquer outra instituição a remuneração era elevada, e eu casado, com compromissos, dois filhos, não dá para você pegar uma parte do seu salário, dos seus rendimentos para fazer esse investimento. E aí fiquei tentando na USP, deu certo. Aí consigo na USP o mestrado, consigo concluir, depois vou para o doutoramento, concluo o doutoramento, e aí é que vem, né? Eu estava fazendo o doutoramento quando surge a oportunidade da candidatura para a OAB. Mas em 90, quando eu saio da empresa e venho para o escritório, eu começo a frequentar, além da associação comercial, eu já estava metido em Lions, tal, que eu gostava sempre dessas coisas, eu começo a frequentar a Associação dos Advogados Criminalistas do Estado de São Paulo. E ali me convidam para que eu fique como conselheiro. E na eleição seguinte, eu estou na chapa vitoriosa, me torno conselheiro, já na outra me indicam para ser o presidente. Aí eu disputo, ganho a eleição, fico 2 anos na presidência da Acrimesp. E é interessante que quando eu estou na Acrimesp, eu recebo um telefonema do Elias Matarassade, do Paraná, que presidia a Associação dos Advogados Criminais do Paraná. O Emanuel Cacho, que presidia a Associação de Sergipe. O Sérgio Abib, que presidia a Associação da Bahia. Eram os 8 que o Elias conseguiu reunir. E o Elias disse assim: escuta, vamos fazer uma associação nacional? E aí nós fundamos a Abracrim. Em Legal. 1993, no Paraná, esses todos 8 fundamos a Abracrim, que hoje é essa potência, está no Brasil inteiro, tem milhares de filiados, tal. E aí eu presidi a Abracrim algumas vezes, mas já estava envolvido também com a OAB, porque era uma palestra, era uma coisa. Acaba sendo natural. Você está É, ali e essa tua vida, vamos chamar assim, é, política, e mais que isso, né? Essa vida da política de classe, né? De você estar sempre reunido com as pessoas que estão ali dentro daquele universo, seja na tem, faculdade, seja. mas tem uma viradinha de chave também aí, porque Conte. quando eu estou na faculdade, presidi essa Associação Comercial de São Paulo, o Guilherme Afife Domingos, que é um nome Lembro. nacional, tá? Lembra do. Juntos chegaremos lá. Tinha, né? Aham, eu lembro. Juntos chegaremos lá, era o slogan Sim. dele. Ele foi candidato à Foi presidência. candidato à presidência. Aham. E Eu o lembro. Afife presidia a Associação Comercial. Ele era um visionário, sujeito sempre olhando o futuro. Ele falou: a associação comercial ela vai acabar se não tiver jovem, porque é uma entidade de associação voluntária e tem que contribuir. Então as pessoas vão deixando de ir, os jovens não querem, não participam. Tá. Bom, o fato é que ele montou um núcleo jovem, Conselho do Jovem Empresário, e convidou uma rapaziada. Convidou Robson Tuma, que depois, no futuro, chegou a deputado federal, convidou Lembro. Gilberto Kassab, que é E este que também. hoje está na crista da onda aí, convidou mais. Eram uns 20, 30, nós nos reuníamos lá para discutir as bandeiras liberais, tal, até o dia que ele falou: ó, vou montar um partido, o PL. E eu ajudei a montar o PL. Ele entusiasmou essa meninada para sair candidata. Eu fui candidato a vereador aqui em São Paulo em 1988. Isso eu não sabia. É. E o Kassab foi também. Só que o Kassab, o Robson Tuma, eles foram eleitos. Imagina, o Robson Tuma, o pai dele, o senador, o Romeu, ele era o chefe da Receita Federal e o diretor, ele era o diretor da Polícia Federal. Ele acumulava esses dois cargos importantes. Então, você imagina o prestígio que tinha o menino.
O Gilberto Kassab não tinha assim um histórico na política, mas ele muito habilidoso, muito eh, traquejado, tal. Ele tinha muita habilidade nessa articulação. E eu fui com a cara e com a coragem, uma mão na frente e outra atrás, vindo para o escritório do meu pai, me envolvendo lá na Associação dos Criminalistas, casado com dois filhos, e montei, ajudei a montar o partido. Tudo isso foi experiência que foi a reputação, tijolinho por tijolinho, por onde eu passei, eu procurei fazer amigos, deixar uma impressão boa. E, no fim, eu não fui eleito, eles foram, e a partir daquele momento eu falei: não, esse negócio de política partidária não é para mim. Não é. Eu gosto é desse movimento, mas é desse movimento dentro do meu ambiente, que é a advocacia, que é a parte de justiça, e aí é que eu mergulho mesmo totalmente nesta atividade da política classista. Embora eu nunca me desliguei, Lara, da associação comercial, a ponto que eu cheguei a vice-presidente da associação comercial ano passado. Nunca me desliguei. Estou lá há 43 anos. E Mas não é outras entidades. política partidária, né? Então, não deixa de ser uma política de classe, mas dentro de um universo que você está fazendo ali, o desenvolvimento daquele grupo, enfim, é diferente. Eu acho que é muito É. diferente de um partido político, vamos pôr assim, né? Mas a minha mulher se assustou um pouco com isso, porque ela dizia assim: eu não me conformo, eu acho que você é meio doente. Você quer abraçar o mundo, o dia para você tinha que ter 48 horas. Você quer fazer tudo, quer estar em todo lugar, quer conhecer todo mundo, tá? Deve Não ser dá, você tem dois filhos, tá? Ela segurou uma barra também, que não foi fácil. Mas deu certo. Aí fomos indo, quatro filhos, e para minha alegria, os quatro resolveram fazer direito. Puxa essa linha do tempo para cá e me conta do escritório. Hoje, então, é um escritório que todos os teus filhos estão junto com você. É isso? Sim, com aquelas nuances onde cada um buscou, dentro do eixo, vertentes diferentes. Dentro do eixo criminal. Todos são, Também, todos mas são dentro criminalistas ou não? são a menina, a Adriana é a mais velha, ela se forma, vai fazer, começa a lecionar também, dá palestra e se interessa primeiro por lavagem de capitais, crimes do colarinho branco, vai para Salamanca, faz o mestrado lá em Salamanca, começa o doutoramento com bititulação lá em USP, volta e mergulha de cabeça no direito da mulher. E aí ela tem esse viés na área criminal de proteção e de defesa da mulher. Um mercado que até hoje está em franca expansão. Só Então, cresce. mulheres que estão em dúvida, tal, tem um mercado extraordinário. Se gosta, entra de cabeça porque vale a pena. Então, ela foi para esse segmento, dentro da área criminal, mas defesa da mulher. O segundo filho, que é o Flávio, ele começou a atuar comigo aqui em todas as áreas da vertente criminal, mas ele começou a se interessar muito pelos criptoativos, por moedas virtuais, por essa grande novidade, depois tokenização, tal. E ele fez o mestrado na USP, agora ele está cursando doutoramento na USP nessa área, criptoativos. Então, hoje ele preside o Instituto Nacional de Estudos sobre Criptoativos, se envolveu nesse segmento, sempre falando para ele e isto serve para todos que estão nos ouvindo, esses jovens aí, sozinho não dá, não vai sozinho porque vai custar 10 vezes mais de tempo, de esforço, tal. Então, entra num time, vai para uma entidade, funda uma entidade, participa, e com isto vocês se ajudam.
E os grupos são verdadeiras confrarias. Se você se torna um deles, a troca é permanente. É extraordinário isto. E aí, assim ele foi. Hoje, no mercado, ele dá palestra no Brasil inteiro, fora do Brasil, tal, porque Outro mercado em super ascensão, é porque isso. ainda não chegamos nem na metade dessa história, né? Exatamente. O mercado ele está abrindo agora. Então você vê que todo dia tem novidade e todo dia tem demanda de imprensa atrás dele para falar sobre isso, sobre aquilo e tal. Já o terceiro filho, o Luiz Augusto, foi dentre aqueles filhos tem o filho problema, né? E o Guto era um problema. Porque não obedecia, porque era arredio, porque ele era eu. O mesmo perfil, contestador, eu falava A, ele fazia B, tudo era assim. E eu, como tinha a minha experiência, dizia, não, mais cedo ou mais tarde a chavinha vai virar. Mas ele pôs na cabeça que ele queria fazer TI. TI, tá, gosto de informática, gosto disso, tal, quero fazer TI, vou ser técnico em informática. Eu dizia para ele, meu filho, técnico em informática é limitado, você não vai sair disso, você vai consertar computador, vai dar aula disso, tal. Os seus sonhos para serem realizados, você precisa de mais, tá? E aí começou a surgir algum movimento na área do direito digital. E eu sou muito amigo do Opsi Bloom, do Renato. E aí, eu conversando com o Renato, ele falou: fala para ele num congresso, vai ter um congresso assim, fala para ele. E eu levei meu filho, estava no último ano do colegial, para esse congresso. Ele conheceu o Renato, se interessou, ele falou: vou fazer direito e vou estudar isso. E se envolveu nisso, se tornou estagiário do Renato, ficou um tempo lá com ele, aprendeu bastante e tal, adorou e hoje está de vento em popa, graças a Deus, porque é um E é outro o tema do mercado. momento, inclusive, né? É, Porque a gente ainda tem muito, inclusive na seara criminal, a parte do tudo. digital é um universo, né? Todo santo dia tem demanda, todo santo dia. Você vê notícia para todo lado. Então, essa área. E agora, tanto o Flávio quanto o Luiz Augusto, eles estão recebendo esse impacto da inteligência artificial, que mexe nessas duas áreas. Então, é muita novidade. E a maioria das pessoas, principalmente no meu caso, as pessoas que têm mais idade, tem muita dificuldade. Eu toda hora preciso perguntar o básico para eles, para entender. Agora, imagina aquelas pessoas que não têm um filho, não têm um jovem para acessar. É difícil, é difícil. Isso. E jornalista também. Os jornalistas ligam diariamente para eles para resolver questões. Dúvidas que eles também não sabem, o como interpretar aquilo, né? Mas dúvidas assim muito simples, mas que precisa ter um mínimo de conhecimento. Então, esses mercados. Aí vem o caçula. O caçula um dia diz assim: ah, pai, eu não quero estudar direito, eu quero ser artista. Eu falei: opa, a história se repete. Vai, vai Eu para falei: tá mosaico. bom, então você vai ser advogado. Eu brinquei com ele. Ele falou: não, eu quero ser artista. Eu falei: não tem um advogado que não seja artista. Você não vai escapar. E aí ele pega e resolve fazer administração de empresa. Vou fazer administração de empresa, tal, porque eu quero isso, não sei o quê. Eu falei, tá bem, tem que fazer o que você quiser. Ele ingressa no Mackenzie e começa a fazer administração. Depois de um ano no Mackenzie, ele chega para mim e diz assim, pai, eu vou parar a administração no Mackenzie porque eu quero GV. A administração tem que ser GV, o mercado, não sei o quê. Então, eu vou parar, vou fazer o cursinho para prestar GV. Eu falei, negativo, como vai parar? Você faça a GV de manhã, como você faça o Mackenzie de manhã, faz o cursinho à noite,
À tarde, você se prepara, estuda e passa na GV. Aí ele topou, depois de 6 meses ele passou na GV. Foi para a Para GV. administração, para Foi administração, para para administração de administração. empresas. Ficou 6 meses na GV. Pai, vou fazer direito. Falei, você está de brincadeira, né? Você já passou por 2 faculdades, vai e volta, vai e volta. Não, não, agora eu estou convencido, tal, não sei o quê, quero fazer direito. Eu até fiz uma cena que eu estava contrariado, mas eu estava feliz da vida. Falei, pô, só faltava ele. E aí ele vem e faz direito e se formou no Mackenzie. Só que já enquanto estudante, ele desenvolveu assim uma, um- uma tendência, digamos assim, para o meio ambiente, para a área ambiental, começou a se envolver com isso. Até o pessoal em casa brincava, ele abraça a árvore, tá? É aquela coisa de que efetivamente tinha, não era só a ciência em si, mas tinha algo mais. Ele usa escova de dente de madeira, o shampoo dele é em Uma pedra. crença real de que ele é parte da É, preservação. passa a tentar convencer todo mundo disso, Campanha, né? Campanha. mas adorou. Então ele foi para essa área aí do direito do meio ambiente, se envolveu com agronegócio e está agora desenvolvendo essa parte. Então, os 4 se tornaram advogados. Bom, O que estatística 100%, e se tudo correr bem, teremos essa estatística com os netos também, porque, né? Mas eu já estou repetindo o que eu fiz com eles. Ao invés de dar livro de Peter Pan, Branca de Neve, eu dou Código Penal, Código Civil. Você está Brincadeira, sendo mas seu pai, aquela coisa assim, olha, se você conhecer algum aluno é, do é. primeiro ano que tem uma vaga aqui, não é para você não, né? Mas olha, eu vou lhe falar, você que conhece muito bem, melhor do que ninguém, a estrutura e a administração do escritório, o impacto da vinda dos jovens é sentido, viu? Porque meu pai a cada, digamos, a cada ciclo, você tinha uma década. Quando chega a minha filha, um dia meu pai chamou e falou assim: Olha, conversa com a Adriana, ela quer mudar tudo do dia para a noite, vai com calma, tal. E é isso, o jovem tem um giro muito rápido e hoje mais do que nunca, né? Eu acho que a gente está sem tempo de amadurecer as coisas, porque o mundo ele está girando muito rápido. Então você precisa entender o que está acontecendo para não ficar para trás. É o que eu sempre digo, olha, você não pode ser um escritório datado de 2010. Você tem que ser um escritório de 2026. Você tem que estar presente nos problemas do cliente, né, desse momento. Então o escritório precisa se atualizar e aí não, Se e aí que modernizar, tem como, não tem saída. senão você fica fora do jogo. Exato. É implacável. Ou você passa a entender, a usufruir desses recursos tecnológicos que estão à nossa disposição e adequar esse novo momento da advocacia, especialmente da advocacia, com tudo que tem disponível, ou você vai perder o bonde. Não tem outro caminho. Porque, assim, se a gente for pensar a advocacia anos 80, anos 90, até a primeira década do 2000 ali, dava para você ter muito sucesso, seja o que isso significar, né? É, sem precisar fazer grandes movimentos internos. Hoje, se você não tiver um cuidado, a tecnologia sem sombra de dúvida, mas se você não tiver um cuidado na forma como você faz o marketing do seu escritório, como é que você administra as finanças do escritório, como é que você vai ter uma precificação que faz com que a coisa seja justa para o cliente, para o escritório, em termos de preço de honorários, né? Se você não tiver um olhar para isso, em algum momento a turma toda sentar para discutir esse assunto, você vai ficando realmente, você começa a correr riscos desnecessários.
são os honorários errados, ou seja, um marketing errado, ou algo do gênero, né? Então, hoje a gente precisa ter essa visão mais técnica do que é ser um gestor de escritórios, né? Não é a mesma coisa dos anos 90, 80, não tem como comparar. E nós precisamos ter a humildade de reconhecer que o tempo passou. E se a gente não se adaptar a esse novo tempo, nós vamos ficar atrelados a um tempo que não existe mais. Eu fui dar uma palestra no interior, minha filha dividiu o painel comigo. E num dado momento, eu dizia aos alunos, havia uns 200 alunos na plateia, e eu disse: olha, o processo penal é como um videotape, porque nós vamos ter que reviver aquele momento pretérito com pessoas que não estavam lá, o juiz, o promotor, tal, e eles vão decidir sobre aquela conduta daquele momento, tal. Então, isso era um videotape. Aí minha filha me cutuca e diz assim: pai, eles não Eles não vão sabem o que é entender. Não videotape. vão entender o que é videotape. Eu falei, como não sabe, Adriana? Imagina, todo estudante de direito. Aí eu brinquei, eu falei, minha filha está dizendo que vocês não sabem o que é videotape. Todo Ela mundo falou, se eles não olhou. sabem. Eu falei, levanta a mão quem sabe o que é videotape. Três levantaram a mão. Não sabe o que é videotape. Aí ela falou, pai, o senhor é analógico, eles são digitais. Então, ou o senhor se adapta a esse momento digital, ou nem o que o senhor fala vai ser entendido. E é um É choque, outra língua. É é igual um queimar o choque. filme, que a gente É, estava brincando. é, é. Hoje você não queima filme mais, né? Ninguém Então, abre a máquina mais no sol e queima toda exatamente. aquele. Não tem como você fazer isso. Então, essa atualização ela acaba sendo vital, né? Porque uma outra questão, né, Durso? Não só os advogados tendo que fazer essa atualização, porque o cliente se atualizou. Daqui a pouco o que você fala para o teu cliente, e se ele não compreender o que você está orientando e onde você está, você também, o cliente vai ficar ali meio perdido, né? Sim. Então, E os é, alunos, então? nossa, Houve um tempo em que eu dava aula e o aluno trazia uma indagação e eu dizia: eu vou pesquisar isso, na próxima aula eu trago a resposta. Hoje ele não faz mais isso, ele abre o Google, o ele abre a GPT, ele inteligência usa, exato, artificial e ele aham, tem a resposta ali. E aí ele te testa. O desafio é muito muito maior. maior. Até porque a inteligência artificial alucina, né? Em alguns momentos, então ela Esse é um grande ponto que eu queria tocar antes da gente caminhar para o encerramento. Não queria deixar de falar sobre isso. Eu ficaria aqui 3 horas conversando com você. Eu ficaria conversando com Honestamente. você dias, que na campanha, quando a gente ia para o interior, a gente dizia assim: isso é papo para mais de metro. Isso. E é agradável, eu gosto muito de estar Muito aqui, bom. mas só eu que estou falando, hein? Não, mas eu estou aqui ouvindo, que é maravilhoso. Mas eu queria dizer para você o seguinte: a história da inteligência artificial, que trouxe esse grande impacto no dia a dia, num primeiro momento, sofre um grande preconceito. Eu temo até que esse preconceito tenha como origem um receio, primeiro, do desconhecido, e segundo, do futuro. Uhum. O medo que a nossa classe, não só os advogados, mas o mundo jurídico, de um modo geral, tem do que vai trazer para o nosso futuro a evolução da inteligência artificial, principalmente, óbvio, a generativa, a ausência de uma perspectiva precisa do que virá pela frente, eu acho que alimenta um pouco o antagonismo, alimenta um pouco o preconceito. Mas, por outro lado, a partir do momento em que você tem consciência, em primeiro lugar, de que não vamos saber o que virá pela frente. Se nós tivermos em perspectiva algumas informações que nos deem uma convicção para 2 anos, em 4 é o escuro.
Se tiver para 4, em 8, aí é o impensável. Então, quando alguém vem e diz assim, pô, mas a advocacia vai acabar, a minha resposta tem sido: eu não sei, mas eu acho que ela tem tudo para se aperfeiçoar aproveitando tudo isso, desde que você tenha consciência de como utilizar. Então, você tem recursos tecnológicos. Vai utilizar os recursos tecnológicos? Não tem saída, Lara. Tem Ou saída. você usa, utiliza, ou você para no tempo. Bom, mas Com como certeza. é que eu vou utilizar esses recursos tecnológicos sabendo que eles são frágeis, que a IA alucina, tá? Bom, se você tem consciência disso, traga o que você tem de experiência, imbrica tudo isto nesses recursos tecnológicos e aí você vai ter um resultado satisfatório. Eu fui a um debate recente, faz pouco tempo, e aí começaram a discutir este acesso à inteligência artificial e que isto estaria nos distanciando. Quem tem acesso à inteligência artificial estaria num determinado patamar e quem não tem estaria em outro patamar. Eu digo, eu vou fazer uma pequena correção. Eu vou dizer, quem tem acesso está no mercado, está na produção. Quem não tem acesso não estará. Não é que vai estar em outro patamar, não estará. Não tem alternativa. E digo Você mais, lembra o que aconteceu? Como você era presidente bem nessa época, eu acredito que muitos desses problemas vieram para a tua mesa. Quando a gente começou com o processo eletrônico, ali no começo dos anos 2000, que estava aquela sim, mudança toda, e sim, advogado ainda acreditando no carimbo, se não tiver um carimbo na minha petição, não foi protocolada. Eu não acredito sim. que isso sendo feito digitalmente, a quantidade de advogados que não se atualizaram na tecnologia para ter computador, não era nem Mas inteligência artificial. uma parte por receio. Ficou muita gente fora. Ficou, ficou. Muita gente ficou Eu fora. tive a alegria de, no estado de São Paulo, impetrar o primeiro habeas corpus eletrônico. Imagina. O Renato Nalini era o Eu lembro. presidente do tribunal e eu era presidente da OAB. Aí nós combinamos, o Nalini sempre foi um visionário também. Nós combinamos para testar principalmente a certificação digital, porque a desconfiança era essa. Ah, mas certificação digital, e se mudarem a minha petição lá? E se E isso? E se aquilo? falsificar esse. Aham. É. Então, eu acho Aí, que passa mais ou menos por esse raciocínio que você está falando, de que para naquele hoje, momento a gente já teve um corte, quem não é, adaptou ficou de fora, advocacia, né, papel não existe mais. E hoje a gente está passando por um outro corte de que quem não se educar tecnologicamente dentro desse universo atual está fora. Eu acabei de voltar, Durso, de Washington, de uma conferência sobre advocacia, sobre gestão e tudo isso que a gente está passando aqui. é, E uma das palestras que mais me chamou a atenção foi um cara muito preciso, assim, um consultor americano, que ele falou assim: a inteligência artificial vai alterar precificação. Lá, os americanos, eles são muito acostumados com a billable hour, né? A hora técnica que é cobrada do cliente, né? Cobrança por hora. Ele falou assim, ó, isso acabou. Quem cobrar por hora técnica está com seus honorários comprometidos, porque o cliente vai enxergar assim, bom, antes você fazia esse serviço, você ou a sua equipe me cobrava 100. Agora você usa uma inteligência artificial, então os honorários têm que ser uns 70, 60. Então isso vai pressionar honorários para baixo. Então a gente precisa cada vez mais mostrar para o cliente que a gente trabalha por resultado. Qual é o problema? Estou te entregando um resultado e isso tem valor. Então esse foi um primeiro ponto que ele trouxe. Segundo ponto é que como a gente vai começar a olhar para as nossas advocacias, equipes, processos internos com a presença de uma IA,
Ele trouxe assim que a produtividade da equipe vai mudar, porque se antes eu precisava de um advogado para fazer uma pesquisa, uma análise, etc., que duraria 10 horas, e hoje uma IA filtra uma série de documentos em duas, 50 minutos, 30 minutos, o que eu faço como gestor do meu escritório, como dono do meu escritório, com o tempo daquela minha equipe que sobra? Como que eu vou preencher isso com desenvolvimento, com análise que precisa do humano ali, né? Então, ele trouxe esses dois pontos que eu falei assim, bom, a gente precisa entender que nós, como, entre aspas, negócio, estamos passando por uma reescrita. A advocacia como a gente conhecia, feita pessoa por pessoa, e enfim, ela está se transformando em algo que vai ser diferente e impacta pontos importantes. Então, assim, não tem saída, a gente vai ter que se adaptar mesmo, não tem outro caminho. Eu escrevi um artigo recentemente, foi publicado até na Top Lawyers, e eu dizia o seguinte: com a chegada da IA, nós ainda precisamos estudar doutrina e jurisprudência. Essa é uma questão que se coloca, e eu provoquei isto pelo seguinte: a ideia é que quem tem IA, quem domina IA, quem se utiliza da IA, não precisa mais estudar doutrina e jurisprudência. E quem não tem, precisa. Só que a dinâmica é outra, ao meu modo de ver, hein? Salvo o melhor juízo. Hoje, ainda o acesso às inteligências artificiais são seletivos. Esses acessos são para quem tem dinheiro, para quem tem recursos, para quem tem alguma forma de estar à frente. Todavia, haverá um momento próximo, muito próximo, onde as instituições, em defesa dos profissionais, haverão de propiciar um mesmo acesso às inteligências artificiais a todos os profissionais. Exemplo disso, se eu fosse hoje eu presidente da OAB, a maior bandeira que eu teria era propiciar acesso à inteligência artificial a todos os advogados, desde o Educação, advogado. inclusive, né? A educar essas pessoas a usar e ter É acesso isso. à ferramenta, né? Mas desde o advogado da Paulista até o advogado da periferia ou do interior, todos precisarão ter acesso. E quando isto vier a acontecer, e eu acho que não vai demorar, com todos os advogados tendo acesso à inteligência artificial, sabe o que vai nos distinguir? Quem teve formação na doutrina e na jurisprudência, quem teve formação humanística, quem desenvolveu empatia, isto vai nos distinguir. Então, a qualificação do profissional vai ter pendular, vai ter uma volta, porque o que vai ser valorizado não vai ser a IA, porque todos teremos IA. Basta todo aprender a apertar o botão. Todos nós vamos O aprender. Word, antes do Word, Isso! era a Perfeito, máquina de datilografia. Aí vem o perfeito. Word, nossa, agora faz rápido, não erra, não precisa É, refazer, carbono, todo aquele rolê que tinha, né? é, É a mesma coisa. é. Eu vejo muito hoje um papo meio de bastidor falando assim: olha, eu preciso dos sêniors no meu escritório, porque o trabalho de júnior a IA vai fazer. Aí eu falo, tá, mas quem serão os sêniors de amanhã? Ah, não, eu preciso contratar pessoas, então, uns júniors que sejam bons em tecnologia. Eu falei assim, mas ele não vai entender de direito civil, ele não vai entender de processo, ele não. Como que ele vai fazer isso acontecer? Porque aquilo é ferramenta. Se eu não tiver alguém comandando a ferramenta, Ele não vai entender de gente. e no final das contas, né, Dulce, para a gente já encaminhar isso aqui, porque assim, nossa, essa conversa renderia. Ainda somos advogados e advogadas que cuidam de problemas de pessoas. Não é problemas de nada diferente disso. Pedra não tem problema.
Pessoa tem problema, É seja uma isso, pessoa é isso, jurídica ou uma pessoa é física, isso. né, que tem uma família ou que tem uma prisão, que tem um, enfim, um problema financeiro, um problema de que ordem for, no final das contas é isso. E se eu não tiver um advogado que consegue, como o teu pai fazia, ouvir, porque é isso, né? Às vezes o que a gente precisa é ouvir, a pessoa precisa ser ouvida para que você possa trazer um bom senso para aquela situação. A gente não vai cumprir o nosso papel, né? Então, A IA é o nosso aliado. Se for usada com inteligência, é extraordinário. A ministra Daniela Teixeira, gosto muito dela, ela falou outro dia, quando indagaram se a IA ia substituir os advogados, os juristas, tal, ela falou: o dia que a IA chorar, aí sim. talvez se emocionar com um caso. Nunca, nunca. Porque tem um lado aí que não, por mais generativo que seja a IA, nunca vai chegar a essa essência do humano. Não vai. Então nós precisamos o quê? Gente. Precisamos de gente, gente preparada, gente que entenda a gente, para usar todos esses recursos extraordinários que a IA nos traz para estar a serviço da gente. Veja que a computação quântica, essa realmente me assusta. Uhum. Eu tenho visto alguns resultados, poucos países estão aprofundando esse desenvolvimento, até porque tem um pacto nisto para que a gente não acelere demais, porque é revolucionário. E é revolucionário e assustador, na medida em que você tem. Quer ver, por exemplo, nós falamos de uma das áreas aí dos meus filhos. O Flávio está nessa área dos bitcoins. Bitcoin tem uma chave. A segurança daquela moeda digital é a chave. Esta chave, do jeito que ela está hoje, com o avanço tecnológico existente, você demoraria dezenas de milhares de anos para decodificar esta chave. Mas quando você traz a computação quântica, em 3 horas você decodifica. Então você arrebenta todo o sistema de segurança de tudo. Aí não tem volta, aí é de tudo. Por isso, Melhor que mantenham isso um passo bem lento, porque exata isso pode causar um para cataclisma. criar segurança. E outro dia, meu filho, numa palestra, foi indagado: bom, mas então os primeiros bitcoins estão correndo risco? Ele diz: estão. Hoje, com a tecnologia avançando na computação, estão correndo risco, mas esta mesma tecnologia já desenvolveu mecanismos de segurança superiores, onde se criam dificuldades para você quebrar esse sistema de senha, de chaves, enfim. Isto é uma corrida permanente, permanente. Né? E muita coisa que a gente não faz a menor ideia, né? O fato é que eu acho que para fechar essa tua fala aqui, o quanto que a gente não pode, primeiro, ficar refratário ao novo, porque o novo Perfeito, é sempre um perfeito. mistério, porque ele é novo, tudo que é novo é. Mas enfrentar isso e aprender com isso é o caminho, não tem como, né? Senão a gente vai ficando realmente para trás, comendo uma poeira que não era necessária, né? Vamos. E o acesso, eu acho que cada vez mais, hoje a gente já está muito mais perto do que 7, 8 anos atrás, quando começaram os primeiros inteligências artificiais, o Watson, naquela época era caríssimo. Hoje É. você já baixou um pouco esse valor, mas ainda não é acessível a todos, e eu Mas acredito será. que chega nesse momento, né? Mas será acessível a todos, eu Será? não tenho Será? dúvida, não tenho Não, dúvida. Vai se esse popularizar como o Word se popularizou. é isso, né? Até virar um código aberto e tudo mais. Exatamente. Urso, eu não tenho como, eu não tenho palavras para te agradecer esse papo maravilhoso, que eu sabia que ia ser muito Antes de bom. encerrar o programa, você conta um segredo para gente? Qual? O que você faz para se tornar cada vez mais jovem? Você tem que Ah, perguntar para minha avó o tempo não passa para que você. eu estou batendo os meus 60 daqui poucos anos. Imagina, nem falar isso. Não adianta aumentar a idade, não, que a gente não acredita.
Você é uma mulher inteligente, uma Tá. mulher que busca estar sempre atualizada e que desenvolveu, já falei no começo, e mais uma vez eu repito, desenvolveu um trabalho que pioneira nessa área, que hoje é fundamental para as organizações, para os escritórios. Essa sua sensibilidade fez com que você se destacasse nesse setor, a ponto de ser um dos nomes de referência nesse segmento. Então, mais uma vez, registro a minha alegria de estar no seu programa, de estar conversando com você e de falar sobre, no fundo, sobre a nossa paixão, porque a advocacia é isso, né? É Sabe que paixão, é quero te magia. deixar um convite no ar, que eu acho que ia ser maravilhoso a É, gente conseguir reunir você com os teus 4 sócios, filhos, para a gente poder falar de tudo isso e futuro e o que eles estão vendo nesse, né, em cada área deles. Eu acho que ia ser maravilhoso se eles toparem. Eu sou super parceira para a gente marcar uma próxima. se convite seu para mim é ordem, convite seu para eles é intimação. Tem que Capaz, cumprir. Está fechado. Vou falar vamos com todos marcar. eles, vai ser um prazer. Maravilhoso. Quero mais uma vez te agradecer, tua generosidade de estar aqui. Tantas histórias, e agora nós somos colegas de educação artística. Esse é um outro ponto em comum que a gente vai Muito levar. legal. Isso, essa conversa ainda vai render muito. Um dia eu vou te mandar um livro meu de poesia. Eu cheguei a Super, publicar, por favor, vou curtia muito adorar. isso. Mas você sabe que antes de júri, isso eu aprendi com o Valdir Troncoso Pérez. Ele dizia: quando você está próximo do júri, você já deve ter estudado demais o processo, inclusive as entrelinhas. Não, um, 2 dias antes, não toque no processo. Vai ler filosofia, vai ler poesia, vai buscar se elevar, porque aí chega no plenário, naquele embate, naquela arena, vem tudo, Tudo vem se tudo. junta. É. Que Maravilhoso. bom. E para fechar a nossa conversa, havia um poeta aqui em São Paulo, foi conhecido como o poeta da Revolução, Paulo Bonfim, da Revolução de 32, tal. Então ele fazia as poesias, tal, para estimular as tropas, tudo, e ficou muito famoso por conta disso. E um dos poemas dele era o Amor à Liberdade. E ele dizia nesse poema que ele amava tanto a liberdade que ele poderia ter filhos com ela. E aí Maravilhoso. eu disse, quando ele ainda estava vivo, mas já com bastante idade, eu falei: Paulo, eu vou te plagiar. Eu vou ter minha posse na OAB, foi a terceira posse. E no discurso eu vou te plagiar. Vou dizer que eu estou te plagiando e que eu preveni você, mas eu vou te plagiar. E no discurso eu falei: eu amo tanto a advocacia que podia ter filhos com ela. Maravilhoso. Maravilhoso. Não podia terminar de forma mais incrível esse nosso papo. Que Nossa, bom. obrigada mais uma vez. Eu que agradeço de coração e todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, tal, venham. Pensou 2 vezes, tenha uma tendência para a advocacia, vem. Mesmo que queira fazer outra coisa, mas estude direito. Esta formação ajuda em qualquer área. Agora, se apaixonar pelo direito, aí não Aí é tem para jeito. sempre, né? Aí é para sempre. Aí É não tem uma delícia. escapatória. Magia pura. Beijo, meu querido. Obrigado. Um beijo. Fica com Deus. Felicidades a você e a todos os nossos telespectadores. Até a próxima. Até. Que conversa maravilhosa essa. Tantas histórias, tantos ensinamentos, tantas inspirações. Foi maravilhoso conversar com o Durso. E eu quero terminar dizendo para você se inscrever no nosso podcast Áudio Legal no Spotify e no YouTube. Já encaminha para um colega advogado, uma colega advogada. Se você quiser fazer comentários trazendo suas impressões sobre a sociedade de advogados, vidas de sócios, carreira, nós ficaremos felizes aqui em te ouvir. Eu te convido também a nos seguir nas redes sociais, só pesquisar os nossos nomes do nosso convidado, Luiz Flávio Durso, e o meu no Instagram, no LinkedIn. E no próximo episódio, nós conversaremos com mais um sócio fundador ou uma sócia fundadora. Então, acompanhe os próximos programas que vão ao ar a cada 15 dias. Então, é isso. Nos vemos no próximo. Até lá. Um grande abraço.